Hoje nós vamos falar sobre habilidades e competências tecnológicas com o professor Eveldu, esse que vos fala. Você sabe o que quer dizer competências tecnológicas, habilidades e competências tecnológicas? Hoje nós vamos tentar esclarecer o que vem a ser isso. Então, como criar um ambiente para o desenvolvimento de habilidades tecnológicas em seus alunos? Bom, para a gente criar um ambiente de tecnologia, é necessário nós estarmos dentro de um laboratório com vários recursos tecnológicos, né? Isso é de extrema importância. Isso sempre vem como uma pergunta ao longo da minha carreira, como que nós poderíamos desenvolver esse ambiente para o desenvolvimento de tais habilidades citadas. Então, uma delas é sempre trabalhar com as linguagens, né? Linguagem de português e inglês, que são a nossa língua pátria, e mais ainda a linguagem universal, que é a linguagem inglês. Isso é importante, o desenvolvimento, né, de habilidades nessas duas e competências nessas duas áreas, para a gente desenvolver habilidades em outras áreas, principalmente na área de tecnologia. A robótica e programação, que também são assuntos interessantes, né? A robótica hoje no ambiente virtual, e a programação, que é a linguagem que nós utilizamos para a fomentação da robótica em si. O Tinkercad também é um site de desenho, né, onde nós trabalhamos a parte de engenharia e a parte de programação de modo conjunto, exigindo criatividade e inovação para o desenvolvimento dos projetos e atividades que nós propomos aos nossos alunos. O Scratch também, que parece uma grande brincadeira, e é também, né, uma brincadeira, mas ao mesmo tempo aí desenvolvemos a linguagem do inglês instrumental e a programação usando a linguagem de blocos. O pensamento de desenhos, né, exigem que nós tenhamos habilidades e práticas criativas, né, o desenvolvimento de criatividade e inovação dentro desse ambiente, né, deixando a mente aberta para que nós possamos criar o tempo todo, possamos inovar também. Lógica de programação e algoritmos também são situações fundamentais para linkar com todas as áreas que eu já disse antes, né? Aprendendo lógica de programação e algoritmo, que são as metodologias de resolução de problemas, são habilidades e competências que nós desenvolvemos também dentro do nosso laboratório, e assim nós criamos esse ambiente para o desenvolvimento das linguagens e das habilidades e competências, todos voltados para a tecnologia. As linguagens de programação, nós assim trabalhamos não só uma, como várias, mas umas que mais utilizadas é a linguagem de blocos, né? E aí nós temos o CodeBlocks, que ajuda isso, com vários tutoriais. Então nós usamos várias linguagens de programações para a gente chegar a algoritmos mais satisfatórios com os nossos alunos. E aí, depois de um certo avanço, nós trabalhamos com a internet das coisas, e ali nós estamos trabalhando com programação, e o algoritmo usando os recursos de microbit e Arduino, por exemplo. Tá? E com isso nós vamos estar desenvolvendo habilidades e adquirindo competências conforme prevê o MEC, né, o Ministério da Educação e Cultura, nas suas várias nuances, né, a LDB, que é voltada para o ensino fundamental e médio, né, os PCNs também. E para criar e desenvolver tantas habilidades, eu preciso de ter vários projetos, né, ter projetos diferenciados para matemática, para línguas, para inglês. A resposta não. Eu não preciso ter muitos projetos. Basta que eu tenha um projeto, e o projeto abrange todas as áreas do conhecimento de modo transdisciplinar. Ou seja, as áreas elas vão se entrelaçando à medida que nós trabalhamos esses projetos educacionais. Mas aonde eu encontro isso, né? Onde eu encontro esses projetos, né? Talvez o professor fique perdido com isso. Nós aí temos os exemplos de planos de aulas e projetos transdisciplinares, né? Colocamos aí alguns links que vocês para que vocês possam consultar e ver modelos de projetos que podem ser aplicados de modo transdisciplinar. Um deles é o Tinkercad, né? Então, o primeiro endereço. Lá existe planos de lições, né? Que facilitam e possibilitam
a aplicabilidade deles em várias áreas do conhecimento, de modo divertido, curioso e inovador. O JPL da NASA também, um site educacional da NASA, que contém projetos sensacionais, inclusive até utilizando jogos, né, gamificação, usando a linguagem do Scratch, também uma área boa, assim como o Microbit, que permite também o desenvolvimento de projetos e até com campeonatos mundiais do desenvolvimento de dispositivos utilizando o Microbit, que é uma plaquinha semelhante ao Arduino, que é essa placa aqui. Eu tenho aqui, eu fiz até alguns projetos interessantes com essa plaquinha. E o ambiente de simulação, que é o VEX, que nós vamos, e aí programamos o robô para o cumprimento de várias missões, usando também a linguagem de blocos, a linguagem do Scratch, né, que nós utilizamos para o desenvolvimento de games no Scratch. Muito legal também a utilização. E aí, como sugestões, eu deixo aí, né, entre um dos links na página anterior, escolha um projeto e apresenta a sua equipe de professores ou equipe de alunos para que eles possam formar grupos de estudo e escolher um projeto que atenda ao desenvolvimento de várias habilidades diferentes em diferentes áreas do conhecimento. Às vezes, é necessária a utilização de um ou mais professores para ser os orientadores, pela complexidade do projeto e para dar mais assistência aos alunos, que os professores passarão a atuar como orientadores, né? Então, mesmo que os projetos necessitem de montagem ou programação para ser desenvolvido, podem ser desenvolvidos em software de simulação, como eu apresentei antes, lá, o VEX, né, o Microbit, eles permitam que até o mesmo Tinkercad para fazer essas simulações em diferentes áreas, tá? O Tinkercad não é somente uma plataforma que você vai lá e desenha, você pode também montar os seus circuitos usando de forma virtual. Trabalhar com projetos, eu sempre aconselho trabalhar com projetos de curta duração, e facilita medir a evolução do seu grupo, né? E também não fica aquela coisa muito maçante de demorar muito tempo para a conclusão do seu projeto. Uma forma de avaliação, que aí algumas escolas, alguns profissionais vão ficar meio perdido ou questionar a respeito disso, mas como eu vou avaliar o meu aluno se eu estou desenvolvendo um projeto com eles? A rubrica de avaliação é um excelente meio de fazer essa avaliação, e ele é um instrumento que ajuda no desenvolvimento também da autocrítica, né? Alguns softwares contêm exemplos e critérios para elaborar uma rubrica de avaliação. Tinkercad tem, o Microbit também eu acho que tem, o Tinkercad eu tenho certeza que tem, dependendo do projeto que você utiliza, mas geralmente eles colocam lá um exemplo, um meio de você criar também a sua rubrica de avaliação. Para você até elaborar a sua rubrica de avaliação, que pode ser usada aí como esse meio de medir o conhecimento de seus alunos. É importante desenvolver o senso de colaboração, né, para não criar o clima de competitividade. Então nós nos preocupamos em mostrar que a colaboração ela é mais importante do que a competitividade para a execução das etapas do projeto. E ainda, em alguns projetos, principalmente da JPL, alguns alunos possuem funções específicas dentro do projeto. Isso também é importante para mostrar que a responsabilidade e o comprometimento da equipe é muito importante para o sucesso final do seu trabalho, né? Não criando simplesmente um ambiente só de competitividade. Tá? Então aí essas informações que eu deixo para você, deixo aí o meu contato, né, o meu e-mail e o meu WhatsApp, se você quiser conversar comigo, trocar algumas ideias, e o meu canal no YouTube, onde lá eu disponibilizo alguns tutoriais, alguns exemplos de projetos e várias áreas, principalmente voltada à parte tecnológica, tá? Então isso aí é só uma pequena contribuição, espero que você goste, entre lá no canal, curta o vídeo, compartilhe, isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso canal e do nosso trabalho, tá bom? Um abraço então, até um próximo encontro e até mais.